Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Nick, hoje mais cedo também estive na Barra Funda porque Juan Tressoide foi oficialmente apresentado pelo São Paulo. A gente tem a imagem aí, vestirá a camisa 22. Perguntei para ele sobre a competitividade que ele terá ali na zaga do São Paulo, visto que o Sabino também está em ascensão. São 4, 5 jogadores aí que vão competir com ele. Ele trata com naturalidade, não vai pular processo nisso, tá ali treinando e vai ser um nome para o Zubeldia. E o Kaique Silva da Transamérica fez uma pergunta muito pertinente, onde ele pergunta para ele sobre a possibilidade dele jogar como lateral, porque o Diego Costa muitas vezes entrou como lateral com o Zubeldia, né? E aí ele fala que ele é um zagueiro veloz, isso é uma estatística, ele tem uma estatística bem impressionante, até a gente vai trazer para vocês, de velocidade. Ele é um zagueiro de fato que é muito veloz, e aí disse também que já jogou 6, 7 jogos na Itália como lateral. Então, para ele é tranquilo. Ele falou que se sente tranquilo em jogar como lateral também. Juan Tressoide, novo reforço do São Paulo. Queria a sua opinião, Nick, sobre esse jogador e o que você acha que dá para esperar, ainda mais já sabendo que tem essa possibilidade ainda de utilizá-lo como lateral. Claro que ele não veio contratado por isso, né? Ele não chega para ser lateral, mas é uma possibilidade de variação na zaga. Cara, eu acho que desde que o Diego Costa saiu, a gente precisava repor mesmo essa posição. Eu entendo que tem o Belém, tem o Igão, que estão se preparando, de repente, para uma transição aí, para o ano que vem ter mais oportunidade. Esse ano, infelizmente, no Paulista isso não aconteceu, né? A base não teve tanta oportunidade para ser preparada para esses momentos. Eu entendo, de fato, que tem que dar oportunidade para os meninos da base, mas nessa altura da temporada, a gente precisa de jogadores com um pouco mais de casca, né? Com um pouco mais de musculatura mesmo, assim, de estofo, para poder aguentar a pressão e os jogos importantes competitivos como são. O Diego era um jogador que, apesar de ser reserva, ele era muito confiável, né? Tanto que, só lembrar, na final da Copa do Brasil do ano passado, com 6 minutos o Arboleda sente, e o Diego entra lá e dá conta do recado. São Paulo termina campeão, e ele vai muito bem, não só naquele jogo, como em outros jogos. Claro que tem fases, teve momentos de oscilação, teve falhas, mas assim, acho que era um zagueiro muito confiável. Então, a saída do Diego, que tinha que sair mesmo, porque foi um bom valor e etc., na minha opinião, tinha que ser reposta com algum jogador. Não precisava ser um titular, nem um zagueiro da primeira prateleira, nem nada, porque eu acho que a gente já tem hoje o Arboleda, o Ferrarese e o próprio o Arboleda, o Alan Franco e o próprio Ferrarese, que dão essa confiança para o São Paulo em nível de primeira prateleira, mas assim, um que machuca, o Ferrarese que de repente é convocado para a seleção venezuelana e não chega a tempo, por exemplo, de um jogo de volta da Copa do Brasil. O Alan Franco está suspenso para a quarta que vem, né? Que foi expulso lá contra o Goiás no finalzinho do jogo. De repente, numa dessa, o São Paulo sem volante, quer fazer um esquema com 3 zagueiros, você fica sem opção. Né? Não dá para imaginar que você vai lançar o Igão num jogo de Libertadores ou mata-mata de Copa do Brasil contra o Atlético. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que um clube do tamanho do São Paulo, que tem as pretensões do São Paulo para essa temporada, precisa ter 5 zagueiros suficientemente confiáveis. Se o Juan vai ser esse cara, a gente não sabe, precisa pôr em campo para jogar, mas de fato as características dele e essa versatilidade de poder de repente fazer um lateral chamam a atenção. Provavelmente isso passou pelo aval do Zubeldia, que deu ok e gostou do que viu nos vídeos, nos scouts do jogador ali. E aí ele vem, o custo não é alto, eu acho que vale a aposta para o São Paulo. Todos os setoristas, inclusive que você convidou no seu canal para falarem sobre o Juan Tressoide, falaram bem dele, que é um zagueiro técnico, que é um zagueiro veloz, e que às vezes ele peca pelo excesso de confiança, então isso não é necessariamente um defeito, é só questão de equalizar um pouquinho a autoconfiança dele ali. Então acho que é um reforço necessário, que vem num momento importante. São Paulo, como eu disse, quarta que vem ou quinta que vem contra o Galo, vai estar sem o Alan Franco, depois tem a data FIFA, o Ferrarese vai ser convocado, o Arboleda talvez pode ser convocado novamente com a troca de técnico do Equador. Então, por mais que o Sabino tenha demonstrado um pouco de confiança e tudo mais, eu acho que é uma contratação necessária para esse momento sim, Gabi. Bom, Nick, perfeito. Acho que é um jogador que vai surpreender muita gente pelas referências que a gente teve. Ele teve uma passagem pelo Sassuolo de 3 anos, no Grêmio tinha um pouco desse ponto dele não estar tão amadurecido. Isso era algo que era
ele era bastante criticado por isso, né? O que eu ouvia dos colegas era que, de fato, ele achava que jogava mais do que jogava, mas ele me parece um cara muito centrado. Hoje o pai dele estava na coletiva também, um cara super bacana, assim, então acho que é um cara que tem um entorno legal também, torcer para que dê certo no São Paulo. Pra gente virar a página por aqui, claro, pode falar. Uma conclusão, naquele ano que ele sobe no Grêmio, o Grêmio tava uma bagunça total, né, cara? Foi o ano do rebaixamento, então assim, tem todo esse contexto, ele querendo ou não tá há 3 anos na Itália, é um futebol bastante tático, se você pega a reta final do jogo contra o Palmeiras agora no domingo, São Paulo termina o jogo com 4 zagueiros fazendo a primeira linha, né? Ferrarese na direita, Arboleda e Sabino na zaga central, e o Alan Franco entrou de lateral esquerdo. Então essa possibilidade dele fazer uma lateral direita num jogo que precise marcar um pouco mais, eu acho interessante, eu acho uma versatilidade interessante que o Zubeldia mostra que ele vem explorando, né? O Diego jogou de lateral, o Ferrarese jogou alguns jogos ou alguns minutos de lateral também, numa posição que a gente tem o Rafinha, que é um cara confiável defensivamente, mas o Moreira, mais uma lesão, e o Igor Vinícius defensivamente não entrega tanto. Então é importante ter um jogador que, de repente, numa necessidade, ele é alto, tem uma bola aérea boa, de repente pode ser útil, sim, para essa final de temporada aí do São Paulo. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.